Graça e paz, meu querido amigo, meu amado irmão, gratidão damos a Deus pela oportunidade de viver a vida. Hoje, dia 23 de maio de 2025, seguiremos a nossa série de meditações no livro de Jó. Hoje chegamos ao capítulo 30, estamos nos aproximando aí da reta final desse livro importante, que traz essa relação de sofrimento e de esperança, essa relação de conhecimento sobre a ação do sofrimento humano, o porquê, né? As ilações, os fundamentos, as expectativas, que nos levam a compreender qual a origem, não só, qual talvez seja o aspecto de qual a origem do nosso sofrimento, sabendo que a origem de todo sofrimento humano está lá na desobediência, ou seja, na sua relação, na sua aceitação de pecado, da vida em pecado, na desobediência, na sua indisciplina, frente como alguém que era filho de Deus, uma criação filho de Deus ali para poder se distanciar do próprio pai, da casa do seu pai. O nosso versículo de trabalho, a gente vai atuar hoje humildemente no versículo 24, então capítulo 30, versículo 24, e nele nós temos o seguinte fundamento ou afirmação: mas não estenderás a mão para um montão de terra, se houver clamor nele na sua desventura? Quem vos fala aqui é o nosso querido irmão, nosso querido amigo, nosso querido, vamos dizer assim, direcionador com a sua história empolgante, Jó. Jó fala aqui. Relembrando o nosso devocional de ontem, e sempre nós fazemos aquela pergunta: você acompanha os nossos devocionais? Tem sido instrutivo, tem sido abençoador? Tem produzido em você o interesse em querer conhecer esse Deus que eu amo, nosso Senhor Jesus Cristo? Amo por quê? Amo porque me amou primeiro, né? Conforme a própria Escritura nos estabelece. E esse é o nosso propósito. Nosso propósito aqui não é gastar tempo, não. Nosso propósito é plantar uma sementinha no teu coração, né? Para que o Espírito Santo, aquele que vai fazer regar, que vai germinar, que vai, vamos dizer assim, preparar a colheita, que vai dar a colheita para a gente. É o próprio Espírito Santo. Não tem qualquer mérito meu, não tem vaidade minha, pelo contrário, eu só tento não atrapalhar a obra do Espírito Santo, não atrapalhar a ação, o poder de Deus. E temos então uma continuidade do posicionamento de Jó. Jó, no capítulo de ontem, como nós dizíamos, ele trazia as suas lembranças, a sua, vamos dizer assim, rememoração de tempos passados, em que ele era, vamos dizer assim, frutuoso, ele frutificava bênçãos, ele era, vamos dizer assim, aos olhos dele, a manifestação, o carinho do Senhor, né? Vamos dizer assim, a certeza de que ele era um filho amado, em tese, se resumia agora na antítese do momento que ele vivia, porque lá Jó era próspero, lá Jó era fonte de, vamos dizer assim, de compartilhamento das bênçãos que ele recebia. Jó era um homem amável, Jó era um homem justo, Jó era um homem generoso. Então toda a riqueza, toda a prosperidade que Jó vivia havia ficado para trás. E no capítulo de hoje, ele traz agora como ele se coloca num montão de terra, ou seja, ele nada mais é do que um ajuntamento, um barro vazio, um barro seco, um barro sem vida. Ele é alguém que, teoricamente, que estaria vivendo uma vida de abandono, uma vida de um sofrimento, mas ainda assim ele era esperançoso. Porque ele diz assim, ele faz um questionamento para... A gente está sempre dizendo que ele está falando com os seus amigos, está numa relação de conflito, de, vamos dizer assim, de fundamentos, de conceitos. Ele fala para os ouvidos dos seus amigos, mas na verdade sempre direcionado ao Pai, ao nosso Deus, conforme as Escrituras nos estabelecem, que a gente deve levar as nossas súplicas, as nossas orações, em que o Pai se agrada, Cristo se agrada, Cristo é conhecedor de todas as nossas necessidades, mas ele se agrada quando a gente manifesta as nossas necessidades para ele. Por quê? Porque na nossa manifestação da necessidade, a nossa boca, né, vai manifestar aquilo que o nosso coração tem recebido do Senhor. Qual a nossa expectativa no Senhor? E aí, eu acho interessante, por quê? Porque a nossa manifestação do que pedimos, Deus sabe o que a gente necessita, mas quando a gente manifesta é como se fosse uma assinatura dizendo assim: Pai, eu compreendo a tua missão, compreendo o teu propósito para a minha vida, eu compreendo aquilo que tu já designou, quais são os caminhos que tu definiu por onde eu devo andar, eu compreendo e eu estou andando nele, eu também anseio por ele, porque o que eu te peço é exatamente aquilo que tu quer me oferecer. Então, nós devemos ver que súplicas, orações, pedidos devem ser direcionados a Deus, não porque ele não nos conheça, mas pelo contrário, é para que crie um vínculo de uma autoafirmação, de um autoentendimento nosso perante a vontade do nosso Pai, do nosso Deus, para as nossas vidas. Então Jó, ele direciona então essa sua súplica, ele direciona esse questionamento para Deus através dos ouvidos dos seus amigos. Jó sabe que ele literalmente, ele está indo no caminho ele está indo no caminho da morte, porque, segundo ele que esperava o bem, agora ele tem recebido o mal, ou seja, a escuridão toma conta de sua vida. E isso deixava o íntimo, né? O íntimo de Jó, a sua, vamos dizer assim, o seu eu mais íntimo, mais profundo, deixava ele numa inquietude sobre dias de aflição, ou seja, ele era tomado pela angústia, tomado pelo sofrimento. Jó clamava por socorro. E o bom de tudo isso, o capítulo, ele na verdade, ele traz uma série de vamos dizer assim, uma série de
do 30 até mais ou menos o 23, ele vai trazendo uma série de situações que apontam para um caminho ruim de Jó, apontam para a confirmação de sua angústia ou da sua abandono. Mas do 24 em diante, ele traz, vamos dizer assim, o sentimento dele verdadeiramente, as suas angústias, as suas dores. E ele diz, interessante, ele diz assim no versículo 29, irmãos, me fiz dos dragões e companheiro dos avestruzes. Essa referência feita por Jó a esses animais denota no seu íntimo, denota no seu profundo pesar que ele se sentia como os animais abandonados, ou os animais, vamos dizer assim, tomados pela solidão do deserto, tomados pela solidão de uma vida de abandono. Jó tem sua alma enegrecida, os seus ossos foram tomados de calor. Jó está com uma dor sempre muito intensa, mas a gente percebe que nas suas colocações, nos seus sentimentos, na sua expressão, no seu pedido de socorro, ele ainda crê, ele ainda tem a fidelidade. De alguma forma, ele ainda imagina que o socorro ainda virá e que aquele pai cuidadoso e zeloso que outrora se manifestava, que como nós estamos dizendo, Deus está sempre se manifestando. O problema é que na bonança há uma percepção mais, vamos dizer assim, mais clara. Mas quando estamos na angústia e como somos socorridos do Senhor, que belo testemunho é. Que belo testemunho. Por isso nós vemos que pessoas que têm uma vida completamente desregrada ou desagradável para a sociedade, também seria desagradável ao Senhor, quando o Senhor o chama para si, o Senhor lhe acolhe como filho e lhe tira daquela vida, causando uma transformação intensa, visualmente intensa e compreensível na sociedade. Ali é um testemunho muito impactante, muito diferente de pessoas que sempre foram criadas no Evangelho, sempre no caminho da luz ali, que quando acontece alguma coisa parece-nos na sociedade que não consegue compreender. Jó é fruto desse menino que já sempre viveu na luz e agora ele parece não perceber, a própria sociedade parece não perceber o socorro de Deus sobre ele, ou a transformação, ou o agir de Deus na vida de Jó nesse momento. Mas coisas boas ainda poderão ser anunciadas, porque o Senhor não deixa o seu filho mendigar, não deixa em abandono. O Senhor estará sempre presente naqueles que o buscam verdadeiramente, como Jó está fazendo aqui nesse versículo. E no final, no versículo 31, para a gente encerrar, ele diz, pelo que se tornou a minha harpa em lamentação, e a minha flauta em voz dos que choram. Jó certamente está triste, mas a sua tristeza não deixa que a sua esperança no Senhor seja abalada. Fique na graça de Deus Pai Todo-Poderoso, o Misericordioso, e que nós estejamos sempre na posse e na guarda do nosso Pai Cristo Jesus. E o Senhor nos cuide, meu irmão.